Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com o nosso Atualidade Jurídica de hoje com parceria com Garcia e Garcia Advogados Associados. E por isso estão conosco aqui os doutores Odilon Garcia Júnior e a doutora Emanuela Ramo. Nós vamos falar hoje sobre responsabilidade civil das companhias aéreas. Isso é um problema que afeta todos nós que viajamos. Doutor Odilon, faça uma consideração sobre esse tema que é tão importante que todos nós precisamos de usar as companhias aéreas, não é isso? Agora sim, inicialmente eu gostaria de fazer um agradecimento pelo convite para participar do teu programa. E nós hoje vamos abordar um assunto bastante importante, né, e recorrente no nosso dia a dia, que é a nossa relação com as companhias aéreas. Nós vamos abordar hoje os principais problemas e os direitos, né, enquanto consumidores, em relação às companhias aéreas. Principalmente questões ligadas a atrasos, extravio de bagagens. Nesse sentido, nós vamos hoje tentar informar o teu telespectador. Que, aliás, doutor, são os problemas que mais acontecem, atrasos de voos e extravios de bagagens, é isso, né? São os mais recorrentes, realmente. Bom, para isso está conosco aqui a doutora Emanuela Ramo, que sabe tudo desse tema, né, doutora? E nós vamos entrar, eu vou abrir esse nosso quadro lhe perguntando o seguinte: as empresas aéreas devem responder por problemas causados aos passageiros? Sim, Guaraci. Por quê? O que acontece? As empresas aéreas, elas são reguladas, as relações, né, dos passageiros com as empresas aéreas são reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor. Sim. Então, verificando-se uma falha na prestação de serviços dessas empresas, deve haver, então, o dever de indenizar, uma vez que há previsão de responsabilidade objetiva que independe de culpa por parte dessas empresas. Claro. E eu lhe pergunto, aproveitando esse deixa, quais os tipos de problemas ou danos que podem gerar responsabilidade das companhias aéreas? São diversos os problemas, tá, Guaraci? Podem ser reprogramações reiteradas e injustificadas de voos, tá? Reprogramações imotivadas, né? Atrasos de voos, cancelamentos de voos, né? Que podem também acarretar desmarcação de um compromisso, né? Claro. Seja pessoal, seja profissional. Ou seja, o profissional pode perder um compromisso devido a um atraso de um voo, não é isso? E como tu mesmo referiste também, né, o caso de extravios de bagagem, perdas de pertences, de bens dessas bagagens, né, que é bastante comum também. Claro. Agora, doutora, como é que um passageiro ou um usuário pode proceder nesses casos de um atraso de voo, de um cancelamento, que venha acarretar problemas profissionais a ele? Então, agora, é muito importante, né, que os passageiros, né, eles comprovem, demonstrem, tá, no caso de uma ação judicial, para reaver eventuais danos, né, causados em decorrência desses atrasos, eles devem fazer prova de quais os danos, os prejuízos que eles sofreram. Então, no caso, por exemplo, de extravio de bagagem, é importante que seja feito protocolo, claro, né, de problemas com essas bagagens, né? No caso de algum dispêndio que tenha sido feito, né? Recibos, notas fiscais, o passageiro ele vai precisar fazer prova para o juiz, né? Claro, para comprovar exatamente isso, né, doutor, esse problema. Sim. Bom, nós estamos colocando no ar aí o telefone do Garcia e Garcia Advogados Associados, que é nosso parceiro nesse quadro para informar os telespectadores sobre esse tipo de problema, principalmente essa responsabilidade civil das companhias aéreas. E eu pergunto ao doutor Odilon, doutor, em que tipo de atuação vocês podem, junto ao nosso telespectador que está nos assistindo, vocês podem auxiliá-los? Por exemplo, ligando para o 210151, vocês podem tirar todas essas dúvidas que eles poderão ter daqui por diante? Sim, Guaraci. Nessas relações de consumo, né, que é dentro da nossa área de direito civil do escritório, nós podemos dar essas informações e orientações também, né? Claro. E se porventura o cliente, né, entender que tem que ajuizar uma ação para ser reparado,
também o escritório é bastante especializado nessa área. Isso é muito corriqueiro hoje em dia, as pessoas entrarem com ações junto às empresas aéreas. É bastante corriqueiro, né? O volume de passageiros aumentou muito e os problemas aumentaram de forma proporcional a esse número. E os problemas que mais aparecem, doutor, são os extravios de bagagens ou são os atrasos de voos em consequência disso, as pessoas perderem seus compromissos? Quando o voo ele é interno, é um voo nacional, normalmente o maior problema são os atrasos. Voo doméstico. Voo domésticos, né? O extravio de bagagem vem logo em seguida, né? E os danos também à bagagem acontecem, às vezes, das malas, ou equipamento, ou transporte de algum produto que se faça, né? Às vezes a companhia aérea, como uma transportadora, ela também responde por dano nesses produtos, né, que são encaminhados através do transporte aéreo, né? Claro. Doutora Emanuela, a gente falando nesse caso dessas indenizações, dessas ações, enquanto pode ser fixado o valor dessas indenizações, existe um parâmetro para isso? Então, assim, como eu havia dito, né, no caso das indenizações por danos materiais, né, patrimoniais, deve haver a prova, né, pelo passageiro dos prejuízos que lhe foram causados, né. Então, como vai ser feita a estimativa? Mediante comprovação, né, com notas fiscais, recibos, né, todos os tipos de provas que forem possíveis, né? Ocorrência policial. Agora, deixa eu lhe interromper. A título de curiosidade minha, por exemplo, a companhia só deve arcar com os problemas que estão comprovados, tipo notas fiscais, coisa assim, ou tem um valor estimativo para um problema que pode ter acontecido, tipo, eu perdi tal compromisso. Isso, como é que vai se comprovar isso? Existe isso, doutor? Existe, mas esse foco, Guaraci, está muito mais ligado agora, que a doutora Emanuela vai nos relatar, ligado ao que a gente chama de dano extrapatrimonial ou dano moral, que normalmente ele é arbitrado pelo juiz, né? O que ela está comentando agora são os danos materiais, por exemplo, extraviam a minha bagagem, eu tenho que comprar roupa na viagem. Então eu pego as notas fiscais dessas roupas e vou pedir para o juiz para ser ressarcido, né? Isso é um exemplo. É causa-ganha, né? Isso praticamente é causa-ganha? Pelo que nós entendemos e a responsabilidade é objetiva da companhia aérea, e a doutora Emanuela se referiu bem, que é independentemente de comprovação de culpa, nós entendemos que os nossos tribunais, eles, vamos dizer, asseguram esse direito dos consumidores. Que beleza isso, né, doutora Emanuela? Vamos deixar o nosso telespectador, então, atento. E lembrando que nós estamos em parceria com Garcia e Garcia, advogados associados, e deixamos o telefone 2101-5151 e o e-mail é garcia.com.br para que vocês tirem todas as dúvidas que por acaso tenha ocorrido, não é isso, doutora? Isso. Ok, doutora? Ok. Vamos voltar a falar mais programas aí sobre isso, que é um tema muito interessante. Bastante... E qual de nós não teve ainda esse tipo de problema? É difícil, Garcia. Ok, esse foi então o nosso Atualidade Jurídica de hoje, em parceria com Garcia, como eu disse agora há pouco. Participou o doutor Odilon Garcia Júnior e a doutora Emanuela Damo. Ok, esse foi o nosso Atualidade Jurídica de hoje, então, em parceria com Garcia e Garcia Advogados Associados. Estiveram presentes aqui o doutor Odilon Garcia Júnior e a doutora Emanuela Damo, que é especializada nesse assunto. Se você tiver qualquer dúvida, ligue para 2101-5151 e vai tirar todas elas. Agradecemos a sua preferência pela nossa audiência e voltamos logo em seguida, depois do intervalo comercial. Até já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados.